No Brasil católico, a ampla maioria é ensinado a acreditar que o egoísmo é um pecado e o altruísmo, uma virtude sagrada. Mas, e se for exatamente o contrário? Neste vídeo, é revelado como a moralidade herdada da doutrina católica molda o pensamento político e econômico brasileiro, travestida de bondade, mas a serviço do controle, do atraso e da destruição da liberdade e do desenvolvimento. Enquanto o discurso do altruísmo, imposto como virtude obrigatória e disfarçado de um bem maior coletivo, é usado para subjugar o indivíduo e servir aos parasitas do poder, foi o egoísmo racional que, silenciosamente, ergueu a civilização. Se você defende a liberdade, a meritocracia e a verdade, este vídeo é para você. Veja este vídeo até o final e, se gostar, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam entender o impacto deste assunto em suas vidas e no país. Vamos juntos construir uma mentalidade que valorize o mérito, a liberdade e o progresso. Os socialistas modernos posam como críticos progressistas da sociedade, mas, na essência, não passam de discípulos de uma velha teologia disfarçada de ciência social. São os novos monges da antiga moralidade igualitarista católica, agora vestidos de ideólogos, ocultando sentimentos de inveja, ressentimento e vingança sob o manto do bem maior comum. É um problema que vira uma cegueira ideológica. Aí você fala, não, mas tá fazendo maldade aqui, não, mas é para um bem maior. É o bem maior. As tiranias sempre surgiram com um bem maior, né? O rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. Trocaram o púlpito pela tribuna, a batina pelas leis e decretos, mas continuam pregando o mesmo evangelho do sacrifício alheio em nome de um bem maior comum que só serve ao poder. Reproduzem, com outras palavras e bandeiras, os mesmos sofismas que durante séculos foram repetidos dos púlpitos e confessionários. Trocaram a batina pelo microfone, o altar pelo parlamento, mas, continuando a pregar dogmas morais que condenam a prosperidade e santificam o fracasso. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Não há nenhuma providência de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas, que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, eu vou cobrar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. Você já se perguntou por que todos que simbolizam prosperidade, liberdade e sucesso são tão frequentemente rotulados, com desdém, de egoísta? Você já percebeu como os arautos do bem comum adoram exigir sacrifícios alheios nos quais eles mesmos não estão envolvidos? Você já considerou que essa atitude, considerada ética no Brasil católico, esconde uma conveniente desonestidade intelectual? Vou propor um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes... Que eu não tenho, tá? Há uma desonestidade intelectual evidente quando alguém propõe mais impostos sobre a renda ou patrimônio dos outros em nome da justiça social, mas convenientemente se exclui da conta. É o mesmo princípio que há séculos sustenta o discurso da Igreja Católica que prega o sacrifício, a humildade e a renúncia à riqueza, enquanto desfruta de uma confortável imunidade tributária, acumulando patrimônio e renda sem pagar um centavo de imposto. ¿Alguna vez se preguntó cuánto oro tiene el Vaticano? El Vaticano es el mayor propietario de oro del mundo. Tiene aproximadamente 60 toneladas, que es el 30,2% de todo el oro jamás extraído en la historia. El doble del que tienen en reserva todos los países del mundo juntos. O altar da justiça social cósmica católica serve mais como ferramenta de manipulação do que como exemplo de virtude. No Brasil profundamente marcado pelo catolicismo, tornou-se fácil, e até virtuoso, pregar sacrifícios alheios enquanto se desfruta de privilégios isentos. A Constituição de 1824 no Brasil obrigou que o povo brasileiro fosse católico. O sono dogmático católico da maioria impede, até mesmo,
que se suspeite da desonestidade intelectual por trás desse discurso. Exigir igualdade à força, sacrificando o mérito individual e violando o princípio democrático da autodeterminação, parece nobre, mas só até se perceber que essa justiça nunca se aplica aos próprios pregadores. No fundo, trata-se da velha justiça social da política católica, agora disfarçada de justiça fiscal. Mudam os rótulos, mas a hipocrisia permanece intacta. Você já notou que, não por acaso, muitos desses moralistas ocupam cargos no topo da pirâmide estatal, mandando, arrecadando e vivendo confortavelmente à custa do sacrifício alheio? Pois saiba, isso não é coincidência. É doutrina. É moral católica. É programação inconsciente. E tem nome: sofismas católicos, travestidos de virtude social. Porque é isso que virou a nossa sociedade. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Muitos argumentos supostamente éticos são criados para justificar a tributação progressiva com base na capacidade econômica, todos com base na moral católica distorcida contra a riqueza. Há duas linhas gerais de ataque à riqueza no Brasil católico que usam, indiretamente ou subliminarmente, os serviços públicos como ponto de crítica. O primeiro se baseia em atacar um acusando de não fazer o suficiente por outro. Os mais prósperos são denunciados, pejorativamente, como egoístas malvados por levarem em conta apenas os próprios interesses e, dessa forma, ignorando potenciais recebedores indiretos de benefícios públicos que aguardam em silêncio por uma oportunidade melhor. Vamos lá, então isso aqui é o que? É pago de impostos. Então o pobre paga isso aqui, o rico paga esse pouquinho aqui. Esses 44% de impostos sobre bens e serviços, tá? Aqui você tem 19% imposto, eu vou botar aqui, de renda, tá? Para simplificar. Para manipular, ignora-se convenientemente a arrecadação dos tributos ditos indiretos pelos classificados de ricos, comparando o valor percentual do montante com tributos indiretos, que todos contribuem, com o percentual do montante do imposto sobre a renda dos mais ricos. Ignora-se também, convenientemente, o significado de valor relativo e valor absoluto. Não quer dizer que, rico então não compra tomate, compra, mas proporcionalmente ao quanto ele ganha, ele gasta um pedacinho nisso. O pobre é o mais afetado por isso, tá? Os mais prósperos são, de forma enviesada, vistos como os principais beneficiários dos serviços públicos destinados ao coletivo difuso, inclusive dos bens públicos indivisíveis. Ele vai e constrói estrada, ele constrói luz, ele constrói saneamento. Ele pega essa estrutura toda do Estado de proteção, de construção, de infraestrutura, e ele aplica isso aqui para quem? Para os ricos ou para os pobres? Vai para os ricos também. Ignora-se, convenientemente, que é justamente o engenho, o empreendedorismo, dos mais prósperos que sustenta, direta e indiretamente, a maior parte das oportunidades de trabalho e do que é possível o Estado arrecadar de tributos. É o que menos paga imposto, paraíso fiscal para os ricos. O pouco imposto que ele paga volta com uma infraestrutura que é toda montada para ele, de estrada, de portos, de luz, de segurança, de tudo isso que não é voltada para os pobres. A lógica de acusar todos os ricos de se beneficiarem igualmente da infraestrutura e dos serviços públicos, apenas por pertencerem a uma mesma categoria econômica, espelha, em essência, a lógica do racismo de atribuir a todos os membros de um grupo uma culpa ou um privilégio coletivo, com base em um estigma. No caso do racismo, julga-se o indivíduo pela cor da pele. No caso da justiça fiscal enviesada, julga-se o próspero por sua conta bancária. Ambas as posturas compartilham o mesmo erro moral, anulam o indivíduo, ignoram suas escolhas, sua história, seus méritos, sua autodeterminação e impõem a ele uma culpa abstrata, herdada, difusa e inquestionável. O rótulo rico funciona como um marcador pejorativo, tal qual os estigmas raciais do passado, usado para justificar preconceito, suspeita e punição coletiva. Não importa se o indivíduo pouco ou nada usufrui do sistema estatal, o simples fato de ser próspero já o transforma, automaticamente, em devedor moral da sociedade. É o coletivismo tributário em sua forma mais crua, punir pelo grupo, não pelo ato. Acusar sem evidência, apenas com base no pertencimento. E tudo isso em nome de uma suposta justiça fiscal,
que na prática só perpetua o preconceito travestido de virtude. O pobre só paga esse imposto, não recebe de volta via juros, não recebe de volta via estrutura, e aí, com esse dinheiro, você monta também o quê? As estatais. Mas como a gente já viu que as estatais não oferecem para todo mundo, elas são construídas com o dinheiro de todos, principalmente dos pobres. O pobre constrói e entrega para o rico as estatais, e o rico usa tudo isso para criar mais modelo de sequestrar mais dinheiro do pobre. Ignora-se, convenientemente, que os mais ricos financiam grande parte do Estado por meio de tributos, quase sempre sem usufruir, de fato, dos serviços públicos que sustentam. Seja nos bens divisíveis, como saúde e educação, ou nos indivisíveis, como segurança e infraestrutura, suas contribuições são amplamente dissociadas do uso. Enquanto isso, as supostas vítimas do sistema injusto permanecem em silêncio, sob o efeito do torpor dogmático católico, à espera das promessas vagas de uma justiça estatal que nunca chega, não por culpa dos prósperos, mas pela ineficiência crônica e pela corrupção endêmica do próprio Estado, que são, convenientemente, ignoradas. Esta lógica trata, implicitamente, os custos como simétricos aos dos benefícios públicos externos. É como se um serviço público indivisível fosse, necessariamente, de obrigação coletiva divisível proporcional à capacidade econômica dos supostos beneficiários. Esta lógica é uma consequência clara do sucesso da ignorância, cada vez mais prevalente no Brasil católico, e do fracasso em fazer valer as garantias do princípio democrático do direito de propriedade. É o IPTU, é o IPVA, é o imposto no jatinho, que no Brasil é zero, é o imposto na lancha também, que no Brasil é zero. É esse imposto que pega o rico naquilo que ele tem imobilizado, que a gente chama. A segunda linha de ataque é denunciar alguém por aceitar um benefício sem pagamento em troca. Nisto se baseia a lógica da tributação de heranças e doações não onerosas. O recebedor é denunciado como um ingrato, ou até mesmo um ladrão apenas por aceitar um presente gratuito. Secundariamente, o livre mercado é acusado de ser um sistema injusto e distorcido, não apenas por fomentar o egoísmo humano, mas também por permitir que alguns recebam ganhos considerados excessivos e merecidos, sem que tenham, supostamente, pago por eles ou os conquistado por mérito próprio. Em ambos os casos, há um apelo pela ação estatal justiceira católica corretiva. Por um lado, forçando a uma ação que estaria, supostamente, compensando uma ajuda a outros, ainda que indefinida, hipotética, no coletivo difuso. Por outro lado, forçar o beneficiário a pagar pelo seu presente merecido. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. Esses pensamentos, alicerçados em supostos desvios morais e imperfeições atribuídos ao livre mercado, encontram respaldo na ótica moral católica e revelam uma ruptura com a realidade humana e o verdadeiro compromisso com o capitalismo. Em essência, tratam-se de visões moldadas pela tradição católica, que enxergam injustiças onde há apenas desigualdade natural, e propõem, como solução, a intervenção estatal corretiva, com o objetivo utópico de conduzir a sociedade a um estado ideal, à imagem do paraíso católico. O mais difícil é você explicar para o camarada que isso pode acontecer. Essa visão católica distorce profundamente o funcionamento da ciência econômica, ao ignorar seu caráter empírico e substituí-lo por julgamentos morais abstratos. Desconsidera que o livre mercado opera com base nas ações livres e voluntárias de seus participantes, buscando atender às necessidades dos consumidores, múltiplas, diversas e mutáveis, conforme seus próprios interesses, circunstâncias e possibilidades. Ao impor uma moralidade alheia à lógica econômica, a ética católica sempre contaminou a política brasileira, contribuindo decisivamente para o atraso do país. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Favorecendo muitas outras coisas, a destruição da propriedade privada, a destruição da família, etc. Então, se nós não virmos que a esquerda católica fica nos bastidores, mas de vez em quando sai dos bastidores e aparece. O primeiro grande sofisma católico,
importando para a política de viés socialista, é a crença de que a desigualdade é a raiz de todos os males sociais. Essa ideia foi cultivada ao longo dos séculos pela política da Igreja Católica, não por compaixão, mas por conveniência. Trata-se de uma estratégia de poder, não apenas para seduzir os fracos com promessas de justiça divina, mas, sobretudo, para subjugar os fortes por meio da culpa e conter a ascensão da riqueza individual, historicamente vista como uma ameaça à ordem estabelecida e aos interesses dos monarcas com os quais a Igreja se aliava. Assim, forjou-se o dogma do bem maior comum como valor absoluto e inquestionável, onde toda prosperidade pessoal deveria ser suspeita, toda riqueza, uma tentação ao pecado, e todo sucesso, um sinal de culpa. Isso, entre outros interesses, atendeu ao propósito da criação da tributação de heranças, para dissolver a riqueza que pudesse ameaçar os monarcas. O socialista do Brasil católico apenas reciclou essa velha narrativa. Substituiu o burguês do medievo pelo rico pecador, e o inferno eterno pela máquina confiscadora do Estado. A retórica mudou, mas o objetivo continua o mesmo: punir o mérito, condenar a liberdade e manter o povo dependente, antes da salvação eclesiástica, agora da esmola estatal. Salto Bolsa Família, Bolsa Família. 25 anos eu recebo Bolsa Família. É a idade do meu filho, Natan. E aí, ó. No Brasil católico, a desigualdade social é interpretada de forma distorcida sob a influência da doutrina católica e de sua filosofia social arcaica e medieval. O conceito de justiça social, cunhado pela própria Igreja, baseia-se no sofisma de que a desigualdade é, por si só, um mal a ser combatido. Sob o pretexto de promover o bem comum, essa ideia é usada para atacar o mérito, desvalorizar o esforço individual e deslegitimar conquistas legítimas e resultados naturalmente desiguais, frutos da liberdade, da responsabilidade e da diversidade humana. Porque dinheiro é mal, porque todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim pra isso. O dinheiro edifica, as pessoas acham que não, que quem tem dinheiro é péssimo. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. A cultura do Brasil, essa cultura de vender, de ganhar dinheiro, de prosperar, eu não sei, é um pouco errada na minha opinião, sabe? Tem preconceito com o cara bem sucedido, Tem preconceito do cara bem... O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada ele faz. A partir do sofisma da justiça social, nasceu a falácia da justiça fiscal, uma farsa travestida de virtude, criada para justificar o confisco estatal sob o pretexto de equidade isonômica. E aí o governo quer ampliar a faixa de isentos, né? O pessoal que não tem condições de arcar com impostos, então você deixa de cobrar de uma faixa da população para cobrar de quem pode pagar. É meio que um modelinho aí Robin Hood, né? Você, na verdade, é uma continha de somar e diminuir. Equidade isonômica, em palavras simples, é a ideia de tratar as pessoas como se todas estivessem ou devessem estar na mesma situação, com as mesmas capacidades, necessidades e méritos. É como se todos merecessem não apenas os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas as mesmas condições e até os mesmos resultados, sem levar em conta a vida real. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. Parece justo à primeira vista, mas ignora a realidade, as diferenças individuais, o esforço, as escolhas e as circunstâncias únicas de cada pessoa. É como se, numa corrida, todos largassem do mesmo ponto, ignorando que um treinou mais, outro menos, um tem deficiência, outro chegou atrasado ou até começou antes. Na prática, isso se torna injusto quando a desconsideração dessas diferenças legítimas leva ao sacrifício desonesto coercitivo de uns para favorecer artificialmente outros, distorcendo os resultados de conquistas honestas e tratando como desonesta uma realidade que, na verdade, é apenas diversa. Considere a parábola da Vila dos Caminhos Livres. Havia uma vila cercada por 4 montanhas, chamada Caminhos Livres.
O Conselho dos Anciãos da vila decidiu criar um grande experimento, permitir que cada habitante escolhesse seu próprio caminho até o topo das montanhas, onde, segundo a lenda, havia terras férteis e novas oportunidades. Cada morador recebeu uma ferramenta inicial. Alguns uma pá, outros uma corda, alguns um mapa antigo, outros apenas a força nas pernas. Os caminhos eram distintos, uns cheios de pedras, outros íngremes, outros mais longos, mas todos possíveis de serem trilhados com esforço e estratégia. Alguns chegaram rápido, outros demoraram, pararam, voltaram ou desistiram. Uns descobriram atalhos, outros fizeram alianças. Todos, ao final, colheram frutos diferentes. Alguns fartura, outros o suficiente, outros aprendizado. Mas ninguém pôde dizer que houve injustiça, pois cada um teve a liberdade de escolher seu caminho, enfrentar seus desafios e colher os resultados. No entanto, certo dia, surgiu um novo grupo no vilarejo que dizia: "Isso é desigual. Uns têm mais do que outros. Precisamos de regras morais, de justiça social. Vamos nivelar os caminhos, distribuir ferramentas iguais e dividir os frutos de forma igualitária." O Conselho, então, impôs uma nova política. Todos usariam o mesmo caminho com as mesmas ferramentas, e ao final, os frutos seriam recolhidos num cesto comum para serem redistribuídos igualmente, sem considerar quem chegou, quem plantou ou quem caiu pelo caminho. O resultado foi imediato. Muitos deixaram de se esforçar, pois sabiam que receberiam o mesmo. Outros, desmotivados, nem iniciaram a jornada. Os frutos diminuíram. A terra fértil deixou de ser cultivada, e a vila, antes próspera, mergulhou na estagnação. Foi então que uma das moradoras mais velhas, chamada Lira, se levantou e disse: "A economia, como o nosso experimento, não é uma questão de bondade. Ela é sobre o que funciona. Ela não mede intenções, mas resultados. E os melhores resultados vêm quando cada um é livre para agir, criar e assumir riscos. A verdadeira justiça está na liberdade de tentar e no respeito às individualidades, a autodeterminação, não na garantia de um final igual ou feliz para todos." O Conselho refletiu e, aos poucos, restabeleceu os caminhos livres, e com eles a prosperidade retornou. A moral. A economia deve ser regida por fatos e resultados, não por intenções morais. O nivelamento artificial, em nome de uma moral igualitária, sufoca a iniciativa e empobrece a todos. A liberdade de ação individual, com seus diferentes propósitos, riscos, circunstâncias, oportunidades, sortes e azares, gera diferenças, sim, mas são essas diferenças que produzem e simbolizam uma sociedade livre, dinâmica e próspera. Esse conceito de igualdade proporcional confunde igualdade com justiça, ao tratar desigualmente os desiguais na tentativa artificial de impor uma igualdade de oportunidades e resultados. É justamente esse o principal pretexto usado para atacar a riqueza por meio da tributação sobre heranças. Termos como justiça social e justiça fiscal nada mais são do que slogans morais manipuladores, ferramentas ideológicas de inspiração católica, incorporadas pela política progressista. No fundo, representam a institucionalização da inveja e do ressentimento como motores legítimos da ação estatal. A política do igualitarismo proporcional forçado é a arte de punir quem constrói e recompensar quem destrói. E a deputada Luciana Genro, então logo eu saí daqui, disse que a minha fala é típica de quem protege os ricos. A desigualdade, ao contrário do que afirmam os justiceiros sociais, é o reflexo natural do equilíbrio dinâmico entre talentos, escolhas e esforços. A diversidade é a assinatura da vida, a igualdade absoluta, a lápide da civilização. Olhe para uma floresta. Há árvores de todos os tamanhos, formas e idades. Essa simetria é bela. Ouça os pássaros. Cada espécie tem seu canto, mas juntas criam uma sinfonia de vida. A harmonia nasce da diferença, não da uniformidade. Quer ver igualdade? Vá ao deserto. Lá, a monotonia impera. E mesmo ali, se olhar com atenção, verá que não há perfeita igualdade nem entre os grãos de areia. A natureza não cria cópias, ela celebra a singularidade. A verdadeira justiça está em respeitar as diferenças, não em anulá-las. A igualdade que o socialismo vende é uma utopia disfarçada,
serve apenas aos invejosos, aos que nada ou pouco têm a oferecer nas trocas voluntárias e aos parasitas do poder. É a fantasia que sustenta regimes decadentes como Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, onde o único igual é o sofrimento. Eu não acho que o problema é a desigualdade social, acho que isso é uma modinha. O problema é a pobreza. Só existe igualdade na miséria e na pobreza. Quando você deixa as pessoas se mexerem, a desigualdade aparece. A verdadeira justiça igualitária está na liberdade de ser diferente, na igualdade de todos perante a lei, sem privilégios, sem castigos morais disfarçados e, sobretudo, sem ajustes proporcionais à capacidade econômica que transformam a tributação em instrumento de punição. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. A cultura do Brasil católico não muda nem com os exemplos notórios da história mundial. Nos ex-países comunistas, que adotaram economias de mercado, a tributação sobre patrimônio e renda tende a seguir de forma mais próxima o princípio da igualdade perante a lei do que a do Brasil católico. Nessas nações, após décadas de experiências desastrosas com o confisco generalizado e o igualitarismo forçado, consolidou-se a compreensão de que justiça tributária não se faz punindo quem prospera, mas garantindo regras claras, universais e neutras, que tratem todos os cidadãos como iguais diante do Estado, sem discriminar com base no sucesso econômico. A Rússia, por muitos anos, adotou um imposto de renda pessoal com alíquota única de 13%, sem faixas progressivas, sem penalizar quem ganha mais, sem o viés moralista de capacidade econômica que marca o sistema brasileiro. Ainda que em anos recentes essa alíquota tenha sido elevada para 15%, para rendas mais altas, o sistema continua simples, estável e previsível mesmo em período de gastos elevados com guerra. Situação bem diferente das regras complexas e com tabela onerosa progressiva do Brasil, onde as faixas mais altas chegam a 27,5%, com inúmeras deduções, distorções e incertezas de piora. Na Rússia, não existe um imposto anual sobre o patrimônio líquido como se cogita ou se defende no Brasil. Ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu vou cobrar. Na Rússia atual existe tributação pontual sobre alguns bens, como imóveis e veículos, mas com alíquotas muito baixas e limites claros, sem objetivo de punir quem acumula riqueza, apenas de manter alguma estabilidade arrecadatória nos governos locais. Um dos pontos mais emblemáticos: na Rússia, não existe imposto de heranças. A transmissão de patrimônio entre gerações é vista como legítima, natural e protegida pelo direito de propriedade, e não como uma oportunidade do Estado de confiscar parte do esforço acumulado ao longo da vida de um indivíduo. Isso contrasta fortemente com o Brasil, onde o imposto de transmissão causa mortes e doações não onerosas é aplicado com alíquotas crescentes e há constantes propostas de aumentá-lo sob o argumento moral de corrigir desigualdades. O tributo sobre herança, sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Enquanto a Rússia pós-comunista buscou se afastar do igualitarismo confiscatório do passado, adotando um sistema mais simples, pragmático e voltado à atração de capital e estímulo ao trabalho, o Brasil católico progressista insiste em uma tributação movida por ressentimento social, travestido de justiça fiscal. Trata-se, no fundo, de um modelo que pune quem produz, inibe a acumulação de capital e desestimula o investimento de longo prazo. Tributar menos a renda, não tributar heranças e respeitar o patrimônio não são sinais de injustiça, mas de coerência com os princípios de liberdade individual, estabilidade jurídica e incentivo ao progresso. No Brasil, a tributação é usada como instrumento de correção moral e engenharia social, onde o sucesso individual é frequentemente tratado como algo a ser vigiado, punido ou redistribuído à força. Historicamente, a Rússia nunca foi influenciada explicitamente, diretamente, pela doutrina da Igreja Católica, que, no Ocidente, especialmente na América Latina e Europa, espalhou as ideias de justiça social, bem maior comum, opção preferencial pelos pobres e a crítica moral à desigualdade econômica. Todavia, essas ideias chegaram na Rússia, no final do século XIX e início do século XX, não por meio da religião, mas pela via intelectual europeia, através dos escritos de Marx, Engels e outros pensadores socialistas e comunistas. Os intelectuais russos do século XIX e início do XX, como Herzen, Bakunin e Lenin, beberam dessas fontes ocidentais supostamente separadas de sua origem religiosa, mas impregnadas em seu conteúdo da moral herdada da religião católica. O marxismo, ainda que se declare ateu e científico, herda da tradição cristã católica,
o espírito de redenção dos oprimidos, a condenação moral da riqueza, a exaltação do pobre como moralmente superior, e a ideia de que a história caminha para um estágio final de justiça universal. Para nós, o comunismo nasce com a Revolução Russa. Não, ele nasce muito antes. Ele nasce antes de Marx até. Né? Marx é que sintetizou as ideias, mas as ideias comunistas existiam. Karl Marx e seus seguidores deram a esses conceitos uma roupagem materialista, mas preservaram sua estrutura moral e escatológica, isto é, de salvação futura da humanidade. O espírito da doutrina católica sobre a desigualdade e a justiça social atravessou as fronteiras religiosas e nacionais, travestido de ciência política e economia, e foi adotado pela inteligência russa como base para um novo modelo de sociedade, sem que a Igreja Católica jamais tivesse assentado um púlpito no solo russo. Assim, mesmo explicitamente ausente na política russa, a religião católica influenciou indiretamente por meio de sua contribuição moral à ideologia socialista ocidental, que foi posteriormente adotada pelos líderes bolcheviques, agora sem Deus, mas com a mesma fé cega num paraíso igualitário terrestre. Enquanto a influência da religião católica na política russa tornou-se praticamente inexistente, no Brasil, a Igreja Católica, historicamente, sempre ocupou, direta ou indiretamente, o centro do poder moral e cultural. Enquanto os ex-países comunistas aprenderam com os próprios erros e avançaram rumo a modelos tributários mais próximos da igualdade jurídica, o Brasil continua preso aos vícios de uma tradição religiosa que disfarça a inveja de virtude e apresenta o confisco tributário como se fosse justiça fiscal, tudo em nome de uma suposta justiça social de inspiração católica. A mesma influência destrutiva que a doutrina social da Igreja Católica exerceu de forma indireta sobre a Rússia, ao inspirar os fundamentos morais do comunismo, continua ativa e operante no Brasil de forma muito mais explícita e devastadora, com poucos a percebendo e muitos, ingenuamente ou por conveniência, a defendendo. No Brasil, essa influência política não precisou ser indireta. Aqui, a Igreja Católica sempre ocupou o centro do poder cultural e moral, desde o período colonial até os dias atuais. Suas ideias impregnaram profundamente a educação, o direito, a política e, sobretudo, o senso comum. O discurso da opção preferencial pelos pobres, da função social da riqueza, do bem comum acima do interesse individual e da distribuição justa dos recursos não é apenas dominante, é tido como inquestionável, como se fosse uma verdade natural. A tragédia brasileira está justamente no fato de que, ao contrário da Rússia, não houve ruptura nem disfarce. As ideias que lá se vestiram de ciência e se apresentaram como ruptura com a tradição religiosa, aqui se mantiveram abertamente aliadas à fé e à moral católica, sendo repetidas por padres, políticos, juristas, professores e até economistas, como se fossem soluções para os problemas nacionais, quando, na verdade, são parte essencial da causa do atraso. Assim como a Rússia sofreu com a herança da doutrina católica, disfarçada de ciência, em forma de comunismo ateu, o Brasil sofre com a mesma herança assumida e celebrada, sob a bandeira do socialismo moreno, religioso e estatizante. A diferença é que, por aqui, o púlpito não foi exilado, ele é o altar central da cultura política dominante. O resultado é uma nação amarrada ao moralismo igualitarista, refém de uma culpa coletiva construída em cima da desigualdade natural da vida, e governada por políticas públicas que punem a prosperidade, desencorajam o mérito, a autodeterminação individual, e elevam a inveja e o ressentimento social à categoria de virtude. A influência do catolicismo nos Estados Unidos não é significativa do ponto de vista político, institucional ou filosófico. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos o catolicismo sempre ocupou uma posição secundária em relação ao protestantismo e à filosofia liberal individualista que estruturou o país desde sua fundação. A cultura americana, mais pragmática e voltada para a meritocracia, vê com ceticismo as ideias de tributação progressiva como justiça moral, ataques à herança ou à propriedade como instrumentos de equidade, e intervenção estatal para nivelar resultados. A sociedade americana, mesmo com muitos católicos, é moldada por valores protestantes calvinistas, onde o sucesso material é sinal de virtude, esforço e bênção divina, e não um pecado a ser expiado pelo Estado. A diferença entre o imposto da propriedade de veículos automotores no Brasil e nos Estados Unidos é um exemplo claro e didático de como o Brasil se aproxima de uma lógica tributária punitiva, marcada pela moral católica da culpa e do sacrifício dos que têm mais. Nos Estados Unidos, o imposto sobre propriedade de veículos automotores é calculado de forma proporcional ao peso do veículo, uma regra objetiva e neutra, que não considera o nível de riqueza do proprietário. Quem opta por um carro mais caro não é automaticamente penalizado por isso. A propriedade em si não é tratada como pecado, tampouco como um privilégio a ser punido com tributos. Não há progressividade moral embutida. Tributa-se o bem,
não o sucesso de quem o adquiriu. No Brasil, o IPVA é um exemplo de como o Estado trata a propriedade como um luxo que precisa ser punido. A alíquota é um percentual sobre o valor do bem, ou seja, quanto mais valioso o carro, maior o imposto, mesmo que um veículo com peso menor, porém mais caro, trafegue pela mesma via pública e usufrua dos mesmos serviços. Isso significa que o mesmo direito de ir e vir custa mais caro para quem tem mais, como se possuir um bem de maior valor fosse, em si, um erro moral a ser corrigido ou compensado. Essa lógica revela o abismo entre uma tributação inspirada na igualdade jurídica liberal, como a dos Estados Unidos, e uma tributação moldada por pressupostos morais igualitaristas católicos, como no Brasil. E adivinhe, qual é o país mais próspero? Enquanto o modelo americano respeita a diversidade dos cidadãos e suas conquistas individuais, o brasileiro penaliza o sucesso sob a máscara da justiça social, promovendo, na prática, atraso econômico e social, com uma forma disfarçada de inveja legalizada. Pior ainda, os poucos que têm coragem de contestar essa farsa são tratados com suspeita, como se defender a igualdade jurídica e o mérito individual fosse um ato imoral. Assim, cala-se o honesto, enquanto o oportunista se traveste de justo. A justiça tributária do Brasil católico significa forçar todos a serem iguais, não para a elevação social, mas para o rebaixamento. O segundo sofisma é a exaltação da igualdade como virtude absoluta. No catecismo político-social dos socialistas, a igualdade deixou de ser um valor moral relativo à dignidade humana para se tornar uma meta econômica e material obrigatória, imposta à força, mesmo que à custa da liberdade, da eficiência e da verdadeira justiça com respeito às conquistas honestas e à autodeterminação individual. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. O terceiro sofisma, herdado diretamente da lógica da escravidão, é a ideia de que todo empregado é explorado pelo empregador. É como se todo contrato de trabalho fosse, por definição, uma relação involuntária de opressão. O sofisma ignora a liberdade contratual, o valor da cooperação voluntária pela troca de interesses ou necessidades mútuas e o mérito do empreendedorismo. Para os seus disseminadores, ainda vivemos em senzalas, só trocaram o senhor de engenho pelo capitalista. Um monte de gente gerando riqueza e o pessoal que se especializa em explorar a riqueza usufruindo dessa riqueza. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O quarto é o sofisma do altruísmo, a farsa virtuosa que corrói o mérito, destrói a autodeterminação e, em última instância, aniquila a liberdade. Desde os púlpitos medievais até as cátedras progressistas contemporâneas, ecoa o mesmo dogma moralista: o egoísmo é a raiz de todo mal, enquanto o altruísmo e a humildade são as virtudes redentoras que a humanidade deveria cultivar, desde que aplicadas aos outros, é claro, nunca a pompa da monarquia vaticana. O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Né? O cara é humilde, o cara não é humilde. Essa narrativa altruísta não resiste a uma simples pergunta: se o altruísmo é tão natural e virtuoso, por que ele jamais criou uma civilização? A história da civilização não foi escrita por altruístas. Não foram os santos nem os mártires que criaram a medicina, a ciência, o comércio ou a tecnologia. Foi o egoísmo racional. Sim, o mesmo egoísmo que o brasileiro é ensinado a criticar. O ser humano se uniu em sociedade não por amor ao próximo, mas por instinto de sobrevivência. Criou a divisão de tarefas, a troca voluntária e o mercado não para servir a terceiros, mas para aumentar suas próprias chances de sucesso para a sobrevivência. A cooperação nasceu do egoísmo mútuo, não da caridade. Então toda tentativa de sufocar as liberdades individuais só nos trouxe até aqui miséria, desgraça e tragédia. Foi o egoísmo racional baseado na honestidade recíproca que nos fez sair das cavernas, não o altruísmo imposto, incondicionado, involuntário. O Estado, o dinheiro, a sociedade, a democracia, a luta pelo respeito e proteção ao mérito e à autodeterminação individual. Nada disso surgiu como fruto de um plano altruísta, de um espírito de sacrifício coletivo. Todos emergiram da busca por sobrevivência,
da tentativa individual de reduzir desvantagens e ampliar vantagens. São frutos do egoísmo racional, não da compaixão abstrata. Quando eu falo de egoísmo racional, não estou falando de uma gente maluca que sai pisando nos outros. Eu estou dizendo simplesmente que uma vez que ajudar o outro está no meu horizonte moral, está no universo da minha realidade racional, faz sentido eu ajudar. Mas não porque eu devo, é porque eu decidi ajudar. A doutrina social da Igreja Católica demonizou esse impulso natural. Transformou a busca legítima por prosperidade em sinal de culpa. Exaltou a pobreza como virtude. Santificou o sacrifício do indivíduo como condição para alcançar o bem comum. Quem vai ter a autonomia para dizer o quanto eu posso ser canibalizado nesse processo? Foi assim que no Brasil católico o egoísmo virou pecado e o altruísmo, dever moral. Nenhuma sociedade floresceu com o mérito condenado e o fracasso canonizado. O resultado no Brasil católico é um povo moralmente algemado e economicamente impotente, esperando por milagres do Estado. A vida em sociedade não nasceu da virtude dos santos, mas da necessidade dos homens. Dividir tarefas, cooperar para evitar a escassez, defender-se com mais eficiência, conquistar mais com menos esforço. A cooperação é filha do egoísmo, não da abnegação. A troca só acontece quando ambas as partes esperam ganhar ou, no mínimo, não sair prejudicadas além do aceitável. O padeiro não vende pão por piedade, o faz porque busca lucro. E o cliente não compra por caridade, compra porque quer matar a fome. Essa é a beleza do livre mercado. Transforma o interesse próprio em benefício mútuo, sem exigir sacrifícios nem impor virtudes forçadas, apenas liberdade, responsabilidade e honestidade recíproca. A doutrina católica promove um modelo de moralidade que tem como objetivo o controle social por meio da invalidação moral do progresso individual. Ela faz isso atacando simbolicamente os pilares do fortalecimento pessoal, o egoísmo racional, o mérito, a autodeterminação, a riqueza, substituindo-os por uma visão sacralizada do sofrimento redentor, da humildade forçada e do altruísmo compulsório. A doutrina católica não condena apenas atitudes, mas atribui uma carga pejorativa ao próprio individualismo, tratando-o como pecado. A riqueza que não está sob o domínio da Igreja é vista com suspeita, enquanto a renúncia pessoal é exaltada como virtude superior. O egoísmo, entendido aqui como o desejo legítimo de viver para si mesmo, é transformado em algo vergonhoso, enquanto o altruísmo, viver incondicionalmente pelos outros, é imposto como dever moral. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. Nesse contexto, a figura do forte, o indivíduo autônomo, criativo, produtivo e bem-sucedido, torna-se um alvo da doutrina, que tenta convencer de que a força deve ser sacrificada em nome do bem comum, não por justiça, mas por submissão moral. Ousou dizer o que pensa. É arrogante. Escolheu um caminho em comum. É inconsequente. Mostrou intensidade. É exagerado. Brilhou demais. Precisa ser humilhado para aprender. Nietzsche via essa repressão como um mecanismo de defesa da mediocridade. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. É uma forma sutil, porém eficaz, de controle. Ao impor culpa e obrigação moral ao sucesso individual, a doutrina católica subjuga os mais capazes e recompensa a dependência e a passividade. O Senhor hoje na liturgia nos ensina a não julgar para que não sejamos julgados. Somente Deus é justo juiz. Em síntese, a moralidade católica, assim como a ideologia socialista que nela se inspira, não busca justiça social pela elevação dos fracos, mas pela contenção dos fortes. O cristianismo é antinatural, ele falava. Em vez de você dar força pro fraco desenvolver, não, você rebaixa o forte. Utilizar-se de uma ética que explora a inveja e o ressentimento dos menos capazes para conquistar o poder, institucionalizando esses sentimentos como virtudes espirituais, a fim de nele permanecer. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche,
Essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Trata-se, portanto, de um projeto de controle social disfarçado de compaixão, que serve menos para elevar os humildes e mais para domesticar culpabilizando os ousados. O socialismo do Brasil católico aproveitou essa lógica secularizada, reciclou esse veneno católico. Onde antes havia o confessionário, hoje é o Estado. Onde antes se falava em pecado, agora se fala em privilégio. Onde antes havia penitência, hoje é imposto. Trocaram os altares pelas assembleias. O dízimo virou imposto. O inferno foi substituído pela miséria estatal, e o burguês opressor virou o pecador rico. A lógica é, se alguém tem mais, é porque tirou indevidamente de outro. Logo, deve pagar, deve ser culpado, deve ser sacrificado. Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Mas atenção, o altruísmo forçado não é virtude, é violência disfarçada de bondade. É a moral dos parasitas, dos que vivem do esforço alheio, dos que tomam em nome dos que nada produzem. Essa moral distorcida serve a um propósito: neutralizar o indivíduo e glorificar o coletivo. Condenar o mérito, criminalizar o sucesso e alimentar a ideia de que a salvação só virá da renúncia pessoal em favor de um suposto bem maior comum. Essa lógica distorcida, especialmente contra a riqueza, uma verdadeira farsa, serve à estratégia, dentro e fora da política, de reunir os fracos, os invejosos, os ressentidos indivíduos de personalidade social sádica, que ocultam suas perversidades sob o manto da virtude e da benevolência. E a gente olha, principalmente no Brasil, a maioria dessas pessoas é tudo bandido mesmo, sabe? É corrupto. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. No Brasil católico, falar mal de ricos desperta a simpatia da maioria, mesmo quando isso ocorre de forma generalizada, preconceituosa e com a mesma lógica irracional que sustenta o racismo. Mas a verdade é simples e incômoda. Sem o egoísmo, não haveria progresso. Sem a riqueza, só haveria pobreza. É o desejo de melhorar a própria condição que impulsiona a ciência, a medicina, a arte e a própria civilização. O altruísmo puro, quando elevado a princípio político, não constrói nada, apenas exige, consome e paralisa. E aqueles que sacrificam o indivíduo em nome do coletivo, acreditando agir em nome da virtude, terminam por destruir ambos. A história está repleta de exemplos desse erro moral travestido de bondade. Dos sofismas católicos socialistas fundamentais derivam outros, igualmente nocivos, que influenciam profundamente a mentalidade coletiva brasileira. Um dos mais disseminados é a ideia de que a riqueza acumulada é um pecado a ser expiado por meio de impostos. Nesse raciocínio distorcido, a herança, longe de ser reconhecida como legítimo fruto de uma vida de trabalho, poupança e responsabilidade, é tratada como um privilégio imoral, que o Estado teria o dever de confiscar em nome de uma suposta justiça social. Trata-se de mais uma estratégia para punir o mérito e premiar a mediocridade, disfarçada de moral pública. A glorificação da pobreza como sinal de virtude moral é um resquício direto da mentalidade franciscana. O pobre é bom por definição, pela própria natureza. O rico, culpado, até que prova o contrário. A demonização do lucro, tratado como algo sujo, egoísta, incompatível com o bem comum. Como se o lucro não fosse o que move a inovação, o progresso e o próprio sustento do trabalhador. A canonização do Estado como agente redentor. O Leviatã virou o novo Messias. Vai curar todas as dores, corrigir todas as injustiças, corrigir todas as desigualdades, nivelando todos por baixo. E, claro, arrecadar, inclusive com confisco de herança, em nome do amor ao próximo. Esses sofismas funcionam como verdadeiros dogmas católicos. Não são racionais, são litúrgicos. Não se apoiam na lógica econômica, nem em verdade sobre a natureza humana, mas sim em uma culpa ancestral, cultivada por séculos de mentalidade hostil ao individualismo, cuja consequência inevitável é o anticapitalismo. Essas historinhas, fábulas morais são oferecidas à pessoa para que ela consiga justificar para si mesma o injustificável. Em essência,
É a tentativa de transformar a inveja em princípio de justiça e o confisco em sacramento. Por trás do discurso de solidariedade, o que realmente move o socialismo é a antiga ira moral contra a excelência, a liberdade e a distinção. Por isso, precisam negar o mérito, criminalizar o sucesso e fabricar vítimas permanentes, eternamente oprimidas, para justificar a expansão do poder sobre o indivíduo. Trata-se de uma religião política, que troca a redenção pessoal pela submissão coletiva. Já passou muito da hora de inverter essa lógica. É preciso defender o mérito, valorizar quem cria, quem arrisca, quem gera riqueza. Resgatar o egoísmo racional como força civilizadora e denunciar o altruísmo imposto como mecanismo de dominação. A liberdade começa quando paramos de pedir desculpas por existir. O Brasil só será livre quando parar de se ajoelhar diante dos falsos santos da igualdade. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Ah, nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? Não tá saindo nada. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. A ignorância foi promovida à virtude, e o Brasil católico afunda cada vez mais no absurdo. A massa não lê, não pensa, parece não enxergar e não ouvir. Mas é a força popular que apoia todos os absurdos, é a cultura que decide tudo. Eis a origem da crise de autoridade, da mediocridade dominante e do colapso moral e institucional que se revela com nitidez crescente. A democracia brasileira se transformou no poder da estupidez, o poder nas mãos de quem repele a verdade, despreza a cultura e ainda assim comanda tudo. O Brasil está sendo corroído por uma cultura envenenada pela tradição católica. Reflita sobre isso, ou continue a reclamar sem saber por quê. Ou pior, siga aplaudindo, inconsciente, a decadência, o fim da sabedoria e a morte da inteligência. Não subestime o poder de uma instituição religiosa cujos líderes vivem em luxo no Vaticano enquanto condenam a riqueza, e, ainda assim, são reverenciados por mais de 1 bilhão de fiéis. Não subestime o poder da mentira e da hipocrisia. Não subestime uma instituição capaz de influenciar, de forma quase invisível, a política brasileira, enquanto a maioria da população sequer percebe. Uma instituição que, sob o pretexto de caridade, transforma a ignorância em virtude aplaudida em comícios e faz de influenciadores com ideias socialistas verdadeiros ídolos de massas. Não subestime uma instituição bilionária que conseguiu transformar a riqueza, o egoísmo racional, a meritocracia e a desigualdade econômica em pecados sociais, como se fossem as causas de todos os males, e não os motores da civilização. Não há prova mais clara da submissão silenciosa do Brasil ao Vaticano do que sua política tributária. Nela, os mais prósperos, taxados pejorativamente de privilegiados, são forçados a uma caridade compulsória, punidos por seus méritos em nome de uma justiça social meramente teórica. A enorme desigualdade na tributação da renda e do patrimônio impede a conscientização dos brasileiros que pouco ou nada contribuem para os gastos públicos. Isso alimenta o apoio inconsequente à irresponsabilidade fiscal, aproveitado e agravado pela mentalidade socialista que, em sua abstração doutrinária, insiste em culpar a falta de recursos, e nunca a ineficiência ou a corrupção, pelos problemas dos serviços públicos. O resultado é o apoio automático a propostas de aumento de impostos sobre os mais produtivos, como se a justiça fiscal católica fosse sinônimo de solução de todos os problemas. Benefícios fiscais, quando cabíveis, não deveriam ser vistos como privilégios imorais, mas como incentivos ao progresso, todavia, jamais justificados à custa da prosperidade alheia. A tributação é essencial à vida em sociedade, sim, mas deve ser sustentada por todos, com alíquotas justas e iguais sobre a renda, e não usada para isentar uns enquanto sobrecarrega outros. A doutrina social católica não apenas distorce a realidade econômica com lentes morais pré-modernas, mas também legitima políticas públicas ineficientes e profundamente injustas, travestidas de virtude. Ao premiar a vitimização e castigar o mérito, ela se torna uma aliada da ignorância e do fracasso econômico, não da verdadeira justiça e do desenvolvimento, exceto do Vaticano. A doutrina social católica trocou o mérito por uma moralidade disfarçada de justiça social, resultando no desprezo à ciência econômica e alimentando narrativas enganosas contra o indivíduo, o mérito e o progresso. A cobrança de impostos dos ricos para compensar os pobres não passa de chantagem moral travestida de justiça social. No Brasil, isso se revela de forma grotesca na tributação de heranças, uma imposição baseada em culpa religiosa,
não em lógica econômica. O imposto sobre a herança, eu diria que seria o primeiro passo mais importante, porque o simples fato de ser uma herança já não é produtivo, já é capital improdutivo. A doutrina social católica no sistema tributário brasileiro substitui o real pelo idealizado e o empírico pelo dogmático sem que quase ninguém perceba. Ela vê a desigualdade como injustiça e o sucesso como culpa a ser corrigida pelo Estado. Sob um falso moralismo, ignora os efeitos econômicos reais, desestimula a poupança, afasta talentos e empobrece a sociedade, tudo em nome de um bem comum que serve apenas para sustentar a inveja, o ressentimento, a expansão estatal, o enriquecimento de agentes políticos e burocratas e a perpetuação da ineficiência e corrupção. A doutrina social católica trata a riqueza como culpa e legitima o confisco estatal com base em moralismo sem evidência empírica. Destrói o direito de propriedade, pune a poupança familiar e transforma o sucesso em pecado. Sob slogans vazios como solidariedade e bem comum, espalha mentiras econômicas, como a farsa de que os pobres pagam mais impostos que os ricos. O Estado desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico. Para que o Estado possa desempenhar esse importante papel, ele precisa cobrar impostos, mas precisa cobrar impostos de acordo com a lei, porque caso contrário ele coloca toda essa carga tributária nas classes mais pobres. Apoiada por uma cultura corrompida pela doutrina católica, essa visão sustenta a mentira de que os pobres pagam mais impostos que os ricos. Omite-se que os ricos arcam com os tributos diretos, renda, patrimônio, lucros e heranças, enquanto os pobres pagam menos em termos absolutos. A falsa compaixão religiosa encobre a verdade e justifica o confisco como se fosse uma reparação do passado feudal. A doutrina social católica sabota a racionalidade econômica ao transformar fracasso em virtude e sucesso em culpa. Disfarça políticas antidesenvolvimentistas, de altruísmo, e converte a ciência econômica em pregação moral, onde dados são ignorados e o progresso é sacrificado por uma justiça imaginária. Continuamos sendo uma colônia. Antes, a autoridade escravocrata era visível, Portugal. Hoje, ela se oculta sob camadas morais, o Vaticano. Desconfiar das intenções altruístas e coletivistas que desprezam o mérito individual não é cinismo, é lucidez. Essas ideias vão contra a natureza humana e, comumente, escondem ressentimento, inveja, desejo de vingança ou até distúrbios de personalidade, como o transtorno dissocial, a personalidade sádica, com ou sem traços de grandiosidade patológica. Tudo mascarado pelo falso moralismo de raiz católica. Assim como o pensamento crítico levou Martinho Lutero a romper com a Igreja Católica, também pode libertar o povo brasileiro do torpor dogmático católico e da paralisia provocada por sua doutrina social, que traveste de virtude o que, na prática, é hostilidade ao indivíduo e ao progresso. No Brasil católico de hoje, o desperdício da vida virou norma. Individualismo, mérito e justo egoísmo são tratados como crimes sociais. A recompensa pelo esforço é atacada e punida com impostos. Quem não veste o rótulo de pobre ou vítima da sociedade é automaticamente culpado, como se sua prosperidade fosse a raiz de todos os males do país. Nesse cenário, só os ignorantes, os mal-intencionados e o clero católico conseguem dormir em paz. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo.
O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.